mais uma vez aí. Fiquem à vontade para participar, tá? Eu coloquei para gravar agora. O assunto de hoje vai falar sobre suicídio. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto e a importância, né, e relevância que esse assunto tem na nossa vida hoje em dia. De 40 em 40 segundos, alguém morre vítima de suicídio. Alguém se mata. E isso é um mal terrível que traz a importância da gente estar estudando sobre esse tema e ver como isso pode, como nós podemos ajudar, né, a evitar isso na vida das pessoas e lidar com pessoas potenciais a se suicidar. Então, a primeira pergunta foi: o que é suicídio? Podem participar, esse momento é para a gente debater, saber o que cada um pensa, obviamente com devido respeito sobre a opinião de cada um. Então, o que vocês pensam? O que é suicídio? Suicídio, para mim, é o ato de tirar a própria vida, né? Existem diversas formas de suicídio, tá? Suicídio, quando você pratica ele intencionalmente, através de um ato seu de um tiro, se jogar de determinado lugar, se enforcar, tá? E tem o suicídio não intencional, através de medicamentos, você, através de remédios que você usual, você venha a se suicidar, talvez pela quantidade de remédio ou até pelo fato de ele trazer, suponhamos, o médico passou aquele remédio para determinada situação, problema, e aquilo tem um efeito colateral, tá? Então, você se suicida, você morre através daquele medicamento que foi administrado. Isso. Uhum. Tá? Sim. E tem outros também, eu nem tinha me apercebido disso, Leda. Você levantou uma questão importante, né? Pessoas, por exemplo, que não podem fumar, né? O médico falou: se você continuar fumando, você vai morrer. E a pessoa não consegue parar de fumar sim. e acaba morrendo, né? Então, é como se ela estivesse se matando. Também, os médicos até falam isso. Bebida, né? A bebida também, até a alimentação, né? Em alguns casos, né? Pessoas que não podem ingerir certo tipo de alimento, como uma gordura, por exemplo. Tipo de alimento. E acabam sendo acometidas aí de um infarto do miocárdio ou algum problema de coração, né? Isso. É interessante. Então, é uma violação clara, né? A gente percebe em suicídio, né? Atenta quanto o sexto mandamento, né? Não matarás, é tirar a própria vida, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre o suicídio na Bíblia. Mais alguém tem alguma definição de suicídio que a gente não abordou aqui e queira comentar? Como é que é? Mais alguém tem alguma abordagem sobre o que seria o suicídio que a gente não abordou aqui? Antes da gente ir para a Bíblia? Eu. Oi. Tudo bem, Palmira, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Suicídio, eu entendo que é o ato de arruinar a própria vida, né? Seja não só morte, mas você pode arruinar e trazer desgraça para sua vida com mais escolhas. Então, tem suicídio moral, suicídio político, suicídio da ética e até da própria vida, que eu acho que é o mais grave, porque não tem revés, né? Sim. Entendi. Mais alguém? Desculpa eu falar isso aí correndo, é porque eu tô escovando o dente da Manu e ela tá fazendo muito barulho. Então eu tenho que falar rápido, senão ela atrapalha. Sim. Ok. Então, vamos para a Bíblia. Se você tem a Bíblia nesse momento, vamos abrir alguns textos e ver como a palavra de Deus, né, é repleta de suicídios.
É incrível. Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o assunto, vi que existem aí inúmeras pessoas que cometeram suicídio, principalmente no Antigo Testamento, né? É tanta gente que não vai dar nem para a gente ler sobre cada um deles. Mas só para tomar como exemplo, vamos ler alguns para a gente ter a noção de que esse assunto é bem conhecido, né, na Bíblia. Então, o primeiro texto fica em 1 Crônicas, capítulo 10. Vamos ler do verso 4 ao 6. Vamos ver aqui exemplos de pessoas, né, personagens bíblicos aqui que cometeram suicídio. E o primeiro aqui, alguém gostaria de ler 1 Crônicas, capítulo 10, do verso 4 ao 6? A gente vê um homem muito importante no cenário bíblico, né, até judaico, que cometeu... Primeiro Crônicas. Capítulo 10, do 4 ao 6. Então tá, então deixa eu ler. Capítulo 4 do 10 ao 6? É isso? Capítulo 10, versículo do 4 ao 6. Então vamos lá. 1 Crônicas 10, 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Então a gente vê o suicídio, né, do escudeiro de Saul e o próprio Saul que se suicidou com sua própria espada, né, para evitar ali encarar a vergonha, né, de ter sido capturado ali pelos seus inimigos. Agora vamos para Juízes, capítulo 9, versículo do 52 a 54. Em seguida, vamos para Mateus 27, do 3 ao 5. Vocês podem escolher qual verso vocês queiram ler aí para ajudar a gente. E o último verso é Juízes 16. Vamos voltar para Juízes 16, do 28 ao 30. Tá? Primeiro, Juízes 9, 52 ao 54. Um voluntário aí para ler. Mateus 27, do 3 ao 5. E Juízes, novamente, capítulo 16, verso 28 ao 30. Quem vai ficar com Juízes? Eu fico com Juízes 16. Tá. Juízes 9, alguém? Então vou eu. Juízes 9, do 52 ao 54. Diz assim, Abimeleque... Ah, tá. Tá procurando? Tem hora que me dá um branco, que eu não sei em que fica. Ah, tá. Fica bem no início. Josué, Achei. Juízes... Ah, tá. Tem hora que me dá uma confusão, né? Estamos vendo, então, alguns exemplos, tá? De pessoas que tiraram a própria vida na Bíblia. Tá bom? Juízes 4? Vamos perceber que isso acontece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, vamos ler Juízes, capítulo 9, 52 ao 54, e Juízes, capítulo 16, do 28 ao 30, que a Leda vai ler. E vamos ler também Mateus 27, do 3 ao 5. Eu vou ler, então, Juízes 9, do 52 ao 54, que diz assim. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga
de mim, mulher o matou, o moço atravessou e ele morreu. Então, a gente vê aqui outro personagem, né, de destaque aqui no Antigo Testamento, Abimeleque, que tirou a sua própria vida, motivado aí pela vergonha de ter sido abatido por uma mulher, né? Um caso interessante aqui também de suicídio. Bem, agora vamos para Mateus 27, do 3 ao 5. Quem quer ler? Algum voluntário? Mateus 27, eu vou ler. Peraí. Mateus 27, do 3 ao 5. Lembrando que a gente só pegou alguns versos sobre esse assunto, porque existem vários outros personagens que tiraram sua própria vida, né? Tem mesmo. Não é 27, uma do coisa 3 ao nova. 5. Isso. Diz assim: Pode ler, Débora. Então Judas, o que o traiu, vendo Jesus, fora condenado, Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata e aos príncipes sacerdotes e ao ancião, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa isso? É contigo. É até o 4? É só até o 4, Alan? Que é o 5. Até o 5. Tá. Isso, até o 5. Obrigado. Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Perfeito, Beth. Obrigado. Então a gente vê mais uma história, né? Essa agora foi de Judas, que tirou sua própria vida através do enforcamento, né? Provavelmente aí através de uma corda ele tirou sua própria vida. Juízes, de novo, novamente, 16, 28 ao 30. Leda, acho que ficou com você. Ficou, sim. Os Juízes 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém. Olha que interessante, né? Agora uma pergunta bem capciosa. Vamos prestar bem atenção nessa pergunta que eu vou fazer agora, diante de todos esses textos que a gente leu, né? A gente viu, o último personagem que a gente viu foi Sansão, tirou sua própria vida. E a pergunta é a seguinte: todos esses homens, vocês acham que eles perderam a sua salvação por ter cometido aí o pecado do suicídio? Eu Não. acho que não. Não. Perderam, não. Eu acho que não. Sim, inclusive Sansão, Alan, sim. além de ter cometido suicídio, ainda foi para a Galeria da Fé. Sim. Uhum. Olha que interessante, né? Carlos Ele, comentou aí sobre a Galeria da Fé. ele, Davi, Hebreus. Sim. Davi, né? Davi, Olha que interessante, né?
quando a gente vai lá para Hebreus, vocês não precisam abrir, mas Hebreus, capítulo 11, lá estão descritos, né, os heróis da fé. Isso. E um desses heróis, está lá no verso 32, é o próprio Sansão. E mesmo por ter tirado a vida, não perdeu sua salvação. Olha que coisa contraditória, né? A minha vida toda, eu ouvi dizer que um dos pecados imperdoáveis que existe é tirar a própria vida. Muitas pessoas pensam assim. Inclusive, alegando que não dá... É um pecado imperdoável porque não dá tempo de se arrepender. É um pecado que a pessoa comete, como ela não pode se arrepender, ela acaba morrendo, ela acaba perdendo a salvação. E é interessante essa questão, né? A gente vai mergulhar mais nesse assunto, né? Como é que funciona isso. Então, olha que coisa interessante. Se a gente for parar para pensar, se Deus pôde perdoar Davi, como a Leda falou, né? Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Olha que consideração Deus fez sobre Davi. Um homem que cometeu vários erros, né? Um dos piores que ele cometeu, de mais relevância, foi o assassinato, né, de Urias, o adultério com a esposa dele, né? E mesmo assim Deus o perdoou. Então, se Deus pode perdoar Davi, por que Deus também não pode perdoar uma pessoa que está doente e tira a sua própria vida? Não é um caso para a gente pensar com muito cuidado e muito carinho? Não é porque a pessoa se suicidou que necessariamente ela vai perder a sua salvação. Há casos e casos nesse sentido. Posso fazer uma observação aqui que eu li? Posso fazer uma observação? Pode falar. Pode falar. No trecho que eu estava lendo aqui sobre suicídio, vem falando o seguinte, que nem todos os casos de suicídio levarão a pessoa à perdição eterna. Aí vem dizendo, imagine alguém que amou Jesus durante toda a vida e teve um desequilíbrio, que no caso químico cerebral, que essas pessoas que tomam remédios e tal, no caso nós citamos Davi, citamos Sansão e alguns outros, porque não é a intenção da pessoa, naquele momento, no caso de Sansão, ele era uma vingança, ele queria, né? Foi uma vingança porque ele foi traído, as situações, as circunstâncias que ele estava, mas e que em todo esse tempo, inclusive, ele pede a Deus, ajuda a Deus para que ele seja vitorioso. Eu vejo como sendo uma vitória. Ele se vinga dos opositores dele e, ao mesmo tempo, ele fica bem com o Senhor, tá? Porque ele foi sempre uma pessoa que amou a Deus, ele conhecia as Escrituras, ele era ungido de Deus, né? Ele se perdeu nesse meio do caminho, mas em momento algum o coração dele ficou alheio aos ensinamentos de Deus, entende? Sim, perfeito, Leda. E a gente percebe, né, a Leda puxou um gancho muito interessante que fala o seguinte, né? Muitas dessas pessoas que cometem suicídio, e são milhões de pessoas, a gente viu, os números são alarmantes, a gente percebe que muitos deles, eles não se matam para acabar com a sua própria vida, mas para acabar com o sofrimento que eles estão passando no momento da vida dela. A intenção por trás daquilo tudo é a atenuação do sofrimento. E muitas das vezes não é tirar a própria vida. Alguém... Alan, posso fazer uma pergunta? Fala, Regina. Oi. Uma dúvida que eu tenho, tá? Compartilha com a gente. Hã? Compartilha com a gente. Tá. Ele traiu Jesus e depois se enforcou. Ele vai ter a salvação? Você acredita? Está falando de Judas, né? Isso, desculpa.
Ok. Então, Regina, eu não tenho o texto aqui, não deu tempo de eu trazer, eu já até imaginava uma pergunta parecida, né, com a questão de Judas. Mas se alguém tiver aí, pode até ler. Ellen White fala sobre o caso de Judas, né? Pelo espírito de profecia, nós temos uma noção de que Judas perdeu sua salvação. Ele não aceitou o perdão de Deus, perdão que Jesus outorga, né, a cada um de nós, e tirou sua própria vida, numa forma de que ele não se sentia merecedor, né, da graça de Deus, do perdão de Deus, ele tira sua própria vida, né? Então, assim, fora o espírito de profecia, a gente não teria como saber, né, se Judas perdeu sua salvação, né, ou não. Isso, a Bíblia não entra muito em detalhes, né? Mas ele sentiu muito o remorso, né? E o remorso, ele é um sentimento que ele não nos leva ao arrependimento. O remorso, ele nos leva a ter raiva, né? Ódio, né? E ele atrapalha o nosso processo ali de arrependimento. O arrependimento, sim, ele traz sentimentos, né, de perdão, de aceitar a misericórdia. Então, assim, pelo espírito de profecia, nós sabemos que, nós entendemos que Judas perdeu sua salvação. Entendi. Porque eu também fui criada assim. Aquele que comete o suicídio não tem salvação. Isso eu aprendi a minha vida inteira. Mas agora, lendo realmente, a gente vê que não é. Sim, sim. E avançando mais sobre esse assunto, né? Vamos lá, então? Então, a gente viu, né, que uma pessoa, o suicida, né, ele não é um candidato integral ao inferno, vamos dizer assim, né? Mas sim, ele é uma pessoa que está passando ali por problemas, transtornos, e ele quer acabar com o sofrimento, e muitas das vezes não com a sua própria vida. Então, há casos e casos, e a gente nunca vai poder julgar e saber exatamente se a pessoa se salvou ou não, né? Apenas Deus. A gente vai ver isso mais à frente. E assim, agora... Alan, deixa eu falar. Sim, Beth. E assim, Alan, quando a gente passa por um problema, assim, muito sério, eu já tive, assim, uma pequena experiência, né? Assim, de quando você passa por um problema que você olha para todos os lados e, assim, você não vê muita solução, né? Se você não tiver uma pessoa que te ajude, assim, que te dê uma força, que te oriente, você fica meio que perdido. E eu vou te falar, assim, o desespero e a dor é tão grande que você não consegue raciocinar, entendeu? Então, a única coisa que vem na sua cabeça é exatamente isso, aliviar a dor, como você falou. Porque para quem passa pelo problema, é como se fosse uma dor que, assim, é inexplicável. Só quem passa é quem sabe. Porque você tenta de todas as formas olhar para um lado, olhar para outro, e você parece que não enxerga, não consegue achar ajuda, entendeu? É muito sufocante, é muito desesperador. Você só sabe quando você passa. Então, assim, é como você disse mesmo, a gente não pensa nem na questão da vida, a gente pensa na questão de acabar com esse sofrimento e pronto, porque você acha que nunca vai passar, na sua cabeça você acha que nunca vai passar, e principalmente quando você não conhece a Deus, né? Não quer dizer que as pessoas que conhecem a Deus não passam por isso, mas eu acho que ainda é uma dificuldade muito maior. É verdade. Perfeito, Beth, sua colocação. Então, achar, né? O que a gente percebe até o momento? Que achar que todo suicida vai se perder é o mesmo que diminuir o poder e a eficácia do sangue de Cristo, né? Como a gente viu lá atrás, se Deus pôde perdoar Davi, considerá-lo segundo o seu coração, ele que matou pessoas, assassinou, adulterou, cometeu um dos piores pecados que existe, e perdoou, como Deus não perdoaria alguém que está num processo difícil, né, psicológico,
e acaba atentando com a sua própria vida. É óbvio que Deus é um Deus amoroso, bondoso e misericordioso, né? E avançando mais sobre esse assunto, a gente percebe o quê? Se você perdeu... Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, se você está até nos ouvindo aí no YouTube, depois, de modo não ao vivo, né? Você perdeu algum ente querido por conta da palavra de Deus, o sacrifício do sangue de Jesus é, sim, suficiente para apagar essa dívida. E na volta de Jesus, quem sabe, levar essa pessoa que cometeu suicídio para viver no céu com Jesus. O sangue de Jesus, sim, tem esse poder. E a gente, à luz da palavra de Deus, entende que Deus pode, sim, apagar o pecado do suicídio, ainda que a pessoa não teve o seu devido tempo ali de confessar, né, de passar pela confissão, arrependimento, como a gente vê no processo normal, né, de arrependimento de pecado. Então, a gente tem que levar isso para nosso coração, né? Você que teve um familiar, um ente querido muito próximo que perdeu alguém, saiba que o sangue de Jesus tem poder, sim, para perdoar Amém. até mesmo o suicídio. Então, Amém. Oi. Regina? Oi. Você falou alguma coisa? Não. Ah, tá. Vamos continuar, então. Então, quem é que pode julgar os últimos pensamentos de alguém? Só Deus, Só né? Deus. Verdade. Só Deus pode julgar ali os últimos momentos e saber o que a pessoa estava passando ou sentindo ali nos últimos momentos de vida. Então, voltando para a Bíblia, agora a gente vai ver alguns exemplos de pessoas que não tiraram sua própria vida, mas passaram por um momento tão difícil, assim como a Beth falou, um momento de tristeza e angústia tão grande, que elas pediram para que Deus tirasse a vida delas. Vocês acreditam nisso? E são Eu pessoas acredito. que foram grandes heróis da fé. Vamos conferir? O primeiro deles, eu gostaria de ler Jonas. Livro de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 4. E vamos ler também 1 Reis, capítulo 19. Estou sem som. Estou sem... Leda, tá sem som? Agora voltou. Ah, tá. Vamos ler 2 textos agora. Eu poderia ler um terceiro também, mas para a gente não ganhar um pouco de tempo, vamos ler 2 textos de personagens bíblicos. Primeira Reis qual? 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. 3 e 4. Isso, e vamos ler Jonas, qual? capítulo 4, verso 2 e 3. Quem poderia ajudar a gente Eu posso. na leitura? Eu leio Reis. Tá bom. Vou ler Reis, 19. E Eu Jonas, leio quem vai ler? Jonas. Lê Eu Jonas leio primeiro, Jonas. Regina. Eu leio Jonas. Lê Jonas pra gente, então. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Até quanto? Até o qual 3. Peço-te, pois, ó Senhor,
tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que coisa, né? Só um minutinho, Leda, antes de você ler 1 Reis. Jonas, né, um profeta de Deus, um homem de Deus, levou a mensagem ali para uma cidade inteira, salvou uma cidade inteira. E no final, Deus se arrependeu, né? Se arrependeu, não. Deus mudou de ideia, não quis mais destruir Nínive. E nesse momento, que seria um momento de festejar, de se alegrar, Jonas ali, triste, né, pede que seria melhor que Deus tirasse a sua própria vida. É incrível, cada um passa, né, na sua mente, na sua psique, como dizem os estudiosos aí. Ninguém sabe. Às vezes, nem a gente mesmo, né, consegue entender o que se passa na nossa mente. 1 Reis agora, Leda, capítulo 19, verso 3 e 4. Lê pra gente mais um grande personagem bíblico que teve esse sentimento, né, de um pensamento suicida. Vamos lá. Então, versículo 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha que cena incrível, né? Qual foi o capítulo, versículo? Juízes, 1 Reis 19, 3 e 4. Tá, obrigada. Queridos, olha que cena incrível, né? Inacreditável. Vocês sabem quem foi Elias, né? Elias foi um dos maiores profetas, né, do Antigo Testamento, aquele que lutou contra reis, aquele que lutou contra mais de 400 profetas, né, de Baal, aquele que orou e não choveu por 3 anos e meio, orou novamente e voltou a chover depois de 3 anos e meio. Um homem diferenciado, né? E passou por um momento difícil, um momento depressivo, de profunda tristeza e agonia, né? Eu li esse livro aqui há algum tempo, né, que fala sobre a vida de Elias, e eu pude ver que, apesar de tudo, né, Elias era um homem como nós, um homem, né? Ele sentia medo, ele ficou deprimido, pensou em desistir. Isso acontece com todos nós. Hoje, Elias está no céu. Elias não conheceu a morte, né? Olha que privilégio. Elias foi para o céu numa carruagem de fogo e hoje ele está, né, num lugar perfeito, num lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Então, esses sentimentos, né, eles são mais comuns do que a gente pode imaginar. E eles podem atingir qualquer pessoa, seja ele um pastor, seja ele religioso ou não, todo mundo, em menor ou maior grau, pode passar por uma situação angustiante e difícil dessa. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente vai ver que depressão e esse sentimento de suicídio não é frescura, não é falta de fé. A gente vai ver isso aqui mais à frente, né? Então, que a gente tenha sempre humildade, né? E eu acho lindo a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, trazer esses exemplos, não esconder de nós que pessoas tão notáveis, tão poderosas, né, de forma espiritualmente falando, tiveram momentos frágeis desse também. Quem diria? Elias desejou a morte, né, num momento difícil. Então, nós não sabemos o que se passa pela cabeça de ninguém, mas Deus sabe de tudo.
Não há nenhum obstáculo entre a minha mente, a minha consciência e Deus. Deus, ele sabe de tudo. Nada é oculto ao Senhor. Em relação ao meu sentimento, em relação aos nossos pensamentos e anseios. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, como eu falei, né, nem nós mesmos conhecemos a nossa consciência, né, por completo, né? Mas Deus é capaz de sondar, né, e julgar não só os atos, mas também as intenções profundas do coração. Então, não sejamos nunca juízes. Deus nos colocou aqui com um objetivo muito simples, né? E a gente não deve julgar ninguém. Tem a Palmira que ia falar, a Calmira, desculpa, Calmira quer falar, acho que ela levantou a mão. Você quer falar, Calmira? Eu acho que o seu microfone está desligado. Deixa eu ver se consigo ligar aqui. Não consigo ligar seu microfone. Agora vai. Calmira? Não, é porque eu não estou sabendo se vocês estão me ouvindo, então estou futucando aqui, aí eu futuquei no lugar errado. Agora a gente está te ouvindo. Eu queria ler, mas vocês não estavam me ouvindo. Isso. Desculpa. Toda vez que você for querer falar, você tem que tocar na tela e ligar o microfone. Porque o microfone, se ele ficar com um risquinho vermelho, é porque está desligado. Aí você toca nele e ele fica verde. Tá? Tá. Toda vez que você quiser falar, você tem que tocar no microfone e ligar ele para você conseguir. Tá? Tá, obrigada. Alguém quer falar? Antes da gente Não, seguir? eu ia só dizer assim que, apesar de, como você disse, a gente não deve ser juiz, né? Mas, assim, quem vivencia a possibilidade assim de suicídio também tem, muitas vezes Deus usa uma pessoa na hora para chegar, né? Tantos testemunhos que a gente tem ouvido e visto, pessoas que até em ligar a televisão num programa, né? Deus usar aquele programa para a pessoa não fazer aquilo, ou no momento que você está ali quase no ato do suicídio, chega uma pessoa, né? Então, assim, eu acredito que é Deus que envia aquela pessoa no momento certo, na hora certa, né? Porque Deus sonda o nosso coração, Ele sabe tudo que se passa. E como filho dele, Ele nos ama muito, né? Isso não acontece todas as vezes, mas claro que Deus envia anjo e nos dá a oportunidade de não fazer isso. Exato, Beth. A Beth levantou uma questão muito importante, né? Qual é a vontade de Deus, né, na vida de um suicida? É sempre evitar que ele cometa, né, esse ato com a própria vida. Alan? E realmente, Beth, ele usa pessoas, ele usa animais até. Eu já vi relatos de pessoas que desistiram de se suicidar por conta de um cachorro que não deixou, de um outro animal. Então, a vontade de Deus na vida do suicida é que ele nunca tire a própria vida, né? Mas mesmo se isso acontecer, Deus sempre vai querer salvá-lo, né? De alguma maneira. Calmira, pode falar. Alan. Então, uma pessoa se suicidou, estava junto comigo e se suicidou. Foi uma situação que eu passei, eu fui convertida naquela ilha, ali naquele lugar. Não tem dor maior, assim, do que uma pessoa tirar a vida perto de você e você não conseguir fazer nada, a pessoa te enganar, não falar, entendeu? Apesar que eu estava com ele só ali, passei a noite inteira com ele só naquela ilha, que meu irmão e o amigo estavam para o outro lado, foi terrível, não tem dor maior, cara. Eu, graças a Deus, superei isso. Quando eu não tinha levado minha Bíblia, entendeu?
Foi uma situação mesmo horrível. E quando eu voltei em terra, né, que saí da ilha, eu fui convertida, que as coisas foi acontecendo tudo assim. Eu ia falando e Deus ia fazendo. Mas antes de eu ir para a ilha, eu tinha aquele sentimento que isso era impossível acontecer comigo. Por que será que aconteceu essas coisas? Eu pensava que isso era impossível acontecer comigo. E aconteceu. A pessoa tirou a vida perto de mim e me enganou e eu não consegui fazer nada. Aconteceu. Que coisa, né? É. Obrigado por ter compartilhado com a gente, Calmeira, essa história, viu? E realmente a gente nem imagina, né? Quem não passou por isso, né? Como é que deve ser essa angústia, né? Essa impotência que a gente tem de não poder reverter a situação, né? Que coisa. Meu Deus do céu, é horrível. Então a gente, com esse pensamento, né? Que é um pensamento até caduco, né? Que a gente tem muitas das vezes, que o suicídio ele é um passaporte carimbado, né, para a perdição, deve ser mudado, né? O que é mais grave aos olhos de Deus, afinal de contas? Um assassinato ou um suicídio? Ambos são terríveis, ambos são sérios e graves, né? Não há um que seja pior circunstancialmente do que o outro. Mas se Deus pode perdoar, veja bem, um assassino, por que ele não pode perdoar um suicídio? É absolutamente possível aos olhos de Deus. A graça do Senhor ela é tão tremenda que ela alcança até aquele que não teve oportunidade de se arrepender. Então, que Deus é esse maravilhoso, né? Mas lembrando do que a Beth disse, né? O nosso papel deve ser sempre salvar, né? E evitar esses acontecimentos. E a gente vai ver em seguida aqui como a gente pode ajudar pessoas que estão passando por essa dificuldade. Então, algumas objeções, né, dos suicidas que a gente vê por aí, né? Algumas pessoas dizem que o suicida é uma pessoa sem fé. Isso é um mito, tá, gente? O suicida, ele tem fé, mas a gente vai ver aqui que a ciência já descobriu que uma pessoa, por exemplo, que está com depressão, ela tem um cérebro diferente de uma pessoa saudável. Ela tem reações químicas diferentes de uma pessoa que não está passando por nenhuma dificuldade, né, nenhum problema psicológico. Então, são pessoas que estão, de fato, com um problema grave, né? Outra objeção, né? Falam que são pessoas que querem chamar atenção, né? Sobem em cima de um prédio e tal. Não são pessoas que querem chamar atenção. Elas estão mergulhadas numa angústia tremenda que a gente não consegue nem medir ou explicar. Então, nós temos que ter muita sensibilidade, né? Em lidar com pessoas assim, né? Alguns dizem... Quando a gente vê, assim, por exemplo, uma pessoa numa ponte, numa coisa, a gente tem que entender que ali é uma cegueira. Você não consegue enxergar o contexto ao seu redor, as coisas que acontecem. Você fica ligado somente naquela dor que você está sentindo. Você não consegue enxergar ao redor, entendeu? Como um espetáculo que você quer chamar a atenção das pessoas. Não. Você quer realmente se livrar daquilo. É verdade. E alguns até dizem, né? Poxa, o fulano, ciclano se suicidou. Pô, tem que ter muita coragem para fazer isso. Quando, na verdade, é o contrário, né? Lhe falta coragem. Por isso, ela tira a sua própria vida. Porque a gente não sabe o motivo, mas por algum motivo ela não teve coragem de seguir a vida, de encarar a realidade em que ela estava vivendo. Ela não conseguiu lidar com os problemas que ela estava encarando ali. E são problemas que estão bem no profundo, né? Que só Deus consegue enxergar. É como eu falei aqui, né? Às vezes
nem nós conhecemos os nossos próprios pensamentos, que dirá conseguir entender as razões e as ações, né, das outras pessoas. Então, a gente não quer definir aqui, né, o que é suicídio, lembrando, né, mas a gente está apenas conversando, né, e vendo alguns pontos que envolvem, né, essa situação tão difícil. Né? Agora, o que você diria a uma mãe que perdeu seu filho vítima de suicídio com apenas 16 anos de idade? É um caso real, tá? E eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês diriam para uma mãe, você que ainda não participou e queira participar, o que você diria para uma mãe que perdeu seu filho vítima de suicídio com apenas 16 anos de idade? É muito difícil, viu? É difícil, né? É muito difícil. O Alan, eu Sim. perdi um primo, ele não tinha 16, ele tinha 20 anos. Ele se suicidou. Estava ele e a mãe em casa. Ele parecia um rapaz normal, super estudioso, brincalhão, tudo. Estava ele e a mãe em casa. Ele virou para ela e falou: mãe, faz um favor, pega um pedaço de doce com queijo para mim na cozinha. Ela falou: pega. Ela foi à cozinha. Quando ela escutou um barulho ensurdecedor, ela correu para a sala, chegou na janela e ele tinha se atirado da janela, do 8º andar. Ela continuou nela, mas aquela mulher morreu para a vida. Ela era uma mulher bonita, sabe? Tinha posses. Ela acabou, ela virou uma anciã. A vida dela acabou ali junto com a dele. Logo depois, ela ficou doente e veio a falecer também. Mas a gente sentia a dor dela. Ela ia muito para a casa da minha avó, onde eu fui criada. Ela não tocava no assunto, mas você via no olhar dela, na maneira dela falar, a dor que ela sentia. Então, eu acho que é uma coisa inexplicável. Verdade. Fica difícil, nesse momento, ter palavras, né, suficientes para confortar um coração desse. Principalmente se a crença dessa pessoa é de que o suicídio é irreversível, né, em relação à salvação. Isso piora mais ainda a situação. Alguém quer falar alguma coisa? Leda, você está falando, mas eu acho que está mudo aí. O Alan, gente, posso falar? Pode. Eu acho que a Leda estava falando, mas pode falar, ô Palmeira. Eu não apareceu aqui para mim que ela estava falando. Desculpa, pode falar, Leda, depois eu falo. Não, é que o microfone Eu dela... estava com o meu microfone desligado. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que é uma pergunta que você não tem resposta. Que você vai ficar sempre naquela... O porquê. O porquê de ter acontecido. O porquê, o que levou a pessoa a tomar essa atitude, esse gesto, entende? Então, eu convivo com isso de uma amiga. Trabalhamos juntas no banco e ela começou a sofrer problema depressivo, já tentou até se suicidar. Uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa maravilhosa, uma amigona que eu tenho, mas de vez em quando ela tem esses transtornos e se cuida, vai a médico e tal, está tomando medicamento, mas é assim, é uma coisa assim tão de repente, é um transtorno que ela tem, está bem hoje, amanhã ela pode não estar bem. E conforme for, se ela não estiver sendo medicada, é capaz até de tirar a própria vida. E ela comenta comigo que é uma impotência
sabe? É uma dor, uma impotência que a pessoa tem que você não reage a nada. É difícil. E eu sempre mando mensagens para ela, converso com ela. A telefone, ela nem atende telefone. Ela conversa pelo WhatsApp, mas por telefone ela nem fala, que ela não consegue. Não sai à rua sozinha, né? E é assim. De repente, do nada, ela se transforma e a gente não sabe o porquê, o que se passa dentro da cabeça da pessoa, o porquê dessa transformação assim de um dia para o outro. Então, no momento desse, no caso de uma pessoa que perde um jovem, né? Eu acho que você tem que estar imbuído de muito amor, sabe? De palavras boas, palavras que venham realmente confortar a pessoa, porque eu acho que tudo que você tentar fazer é pouco, porque é uma dor tremenda da pessoa que fica, que passa por aquilo, sabe? Que é o que eu sinto da minha amiga. Eu gosto muito dela, tenho como se fosse uma irmã. Isso me deixa muito triste. E a gente não consegue mudar esse quadro, né? Só através, que eu digo a ela, estou orando através de oração, né? E o poder do Espírito Santo do Senhor e os médicos, né? Se tratar. É isso. Isso levanta até uma outra tema que a gente pode tratar no próximo momento, é a depressão, né? A gente tá tratando hoje de falar sobre o suicídio, mas a depressão acho que também a gente pode conversar sobre isso, né, num outro momento. Obrigado, Leda. Palmira, você quer falar? Não, não. Estou só ouvindo, só. Não, a Palmira. Ah, tá. Palmira. Porque tem Calmira e Palmira. Ah, tá. Palmira, tá na linha aí? Quer falar? Então depois ela fala aí. Então, gente. Oi. Você falou da depressão, né? Sim, cara. Para a gente possa falar em um outro momento, mas eu acho que a depressão também está ligada a esse momento, né? Que eu acho que a depressão leva a pessoa ao suicídio. Eu acho que em muitos casos é o início da depressão que as pessoas começam e chegam a esse ponto. Em alguns casos, né? Porque, logicamente, tem outros casos aí do suicídio, tem outros vários fatores aí que levam as pessoas a se suicidar, que é problemas financeiros, problemas, vergonha, né? Enfim, vários outros itens aí. Mas uma outra coisa que eu gostaria de colocar também é que eu sou da época em que essas tipos de doenças aí, depressão, doenças emocionais, elas diziam que era doença de rico, né? Pobre não tem. E hoje eu sei que não. Essa doença, isso é realmente uma doença que dá em todo mundo, rico, pobre. Logicamente, eu acredito que dá até mais em rico do que em pobre. Pobre não tem muito tempo para ficar deprimido, mas acontece muito. E que isso é uma doença. Não zombem que isso é uma doença. Quem souber que alguém está depressivo, procure ajudar, porque isso é uma doença. E muito grave. Perfeito. Obrigado, pai. Inclusive, a gente vai ver, né? A parte física e científica, né? Um pouquinho só do suicídio, do que leva a pessoa ao suicídio. Mas eu acho que a gente pode criar um bloco só sobre depressão. Sim. Fala, Palmira. A Palmira foi e voltou. Eu ia falar, mas aí eu esqueci de ligar o meu microfone e ninguém me ouviu. Acontece. Mas ainda bem que a Manu resolveu fazer um show. Calmira, é um prazer te conhecer. Uma quase charada, né?
Obrigada. Quase minha xará, gente, por uma letra. É. Bom, eu perdi o time, Alan, do momento do que eu ia dizer, mas eu acho que ainda se encaixa. Nós estamos falando muito sobre o motivo da depressão, né? Mas, além da depressão, eu percebo que, principalmente no meio dos jovens, nessa faixa etária, né, dos 12 aos 16, 18 anos, a pressão social é muito grande, né? E é claro que ninguém é responsável pelas atitudes do outro, mas mais ou menos. Eu vejo que muito do que muitos jovens hoje sofrem sozinhos. Os pais não percebem o que está acontecendo dentro da sua própria casa. E perdem os seus filhos para a internet, para as redes sociais, para videogame. E ali eles conhecem pessoas e têm acesso a situações que não deviam ter, né? Surgiu agora um tal de pateta, um cara que usa uma máscara de pateta que fica incentivando os jovens a se matarem. E os pais não sabem disso, não percebem isso, né? Então, assim, eu não sei o que eu diria para uma mãe que perdeu o seu adolescente, mas o que nós não devemos deixar de fazer, eu imagino, é incentivar os pais a observarem mais os seus filhos, não abandonarem as crianças. Às vezes, eu tô dando liberdade pro meu filho. Gente, minha mãe criou 7 crianças, todos somos livres. Eu saí de casa com 16 anos, mas ela nunca deixou de seguir a gente de perto. Isso é fundamental, porque quando a gente menos espera, as coisas acontecem e depois não tem o que dizer, não tem o que falar, porque você não conheceu a raiz do problema. E mesmo que seja uma depressão, você tem que estar atento para saber se o seu filho está com algum sintoma depressivo, né? Aí eu ia falar sobre o uso de drogas, como que as crianças estão se envolvendo com drogas cada vez mais cedo. É uma forma de escape da realidade e de suicídio também, porque ali ela está tentando não sofrer, não lidar com a sua realidade, né? A situação do suicídio, eu acho que é o último caso. É quando a pessoa realmente ela já tentou de tudo. Então ela se isola, ela começa a se enfiar em comida, em jogos, em redes sociais, depois drogas, até que ela não consegue mais viver e acaba tirando a sua própria vida. Desculpa, gente. Perfeito. Entendi, Palmeira. Obrigado mais uma vez aí também por participar. De fato, tudo que foi dito, né, é bem relevante. Eu gostaria só de deixar umas palavras que eu aprendi com... Foi um padre que falou essas palavras, viu? E ele dizia o seguinte, o que ele disse para essa mãe. Ele disse assim: entre a eternidade e o último suspiro existe um abismo de misericórdia. Entre a eternidade e o último suspiro existe um abismo de misericórdia. Então, essa situação, por mais difícil, amém, por mais difícil que seja, sempre haverá esperança. Então, para você que perdeu seu ente querido, e como a Palmeira falou, às vezes você nem sabe o motivo, nem sabe a raiz de tudo que isso ocasionou. Há esperança, sim, de salvação para essa pessoa. E há uma possibilidade, sim, de você poder reencontrar esse seu ente querido nas mansões celestiais. Quando Jesus voltar. Amém. Amém. Que a gente seja nutrido, né? E possa nutrir outras pessoas também de esperança, ainda que
seja pelo suicídio, né? Então, esse primeiro bloco, eu tentei abordar, né, alguns exemplos bíblicos dessa questão do suicídio, né, e como a Bíblia encara essa situação, né? Ela não é uma situação irreversível para a salvação, sempre há esperança, a gente viu aqui. O sangue de Jesus pode sim alcançar essas pessoas. E agora, rapidamente, deixa eu só tirar o microfone aqui. E agora, rapidamente, a gente vai ver algumas questões físicas, tá? E como a gente pode ajudar pessoas que estão nessa situação. Então, fica ligadinho aí, que a gente rapidamente vai perceber algumas coisas que a gente pode aprender, né? E ajudar pessoas que estão passando por isso. Primeiro, a vontade de se suicidar, né? Descobriu-se que existe um período que as pessoas querem, né, sentem essa vontade de se suicidar. Elas não duram semanas ou meses, elas duram dias e apenas horas, né? Uma pessoa, quando ela decide se suicidar, ela decide isso com algumas horas de antecedência. Tá? Ela não fica um tempo muito longo pensando no suicídio. Isso são informações, né, bastante importantes para a gente, né, até saber. Agora, rapidinho, 7 questões, 7 perguntas, né, e respostas sobre o suicídio, tá? A primeira é a seguinte, deixa eu dar um mute aqui nos microfones, só para eu poder... fazer uma leitura mais dinâmica, tá bom? Então, o primeiro, é possível determinar o perfil de alguém que quer cometer suicídio? Resposta, né? Sim. Qual é o perfil dessas pessoas? Pessoas impulsivas, pessoas agressivas, né? A agressividade é um perfil histórico ou tendências, né, de desenvolver problemas psicológicos, né, também influenciam. Tá? Só um minutinho. Segundo, toda pessoa que comete suicídio tem algum transtorno mental? Gostaria até de abrir para vocês, só para a gente saber um pouco sobre o que vocês pensam sobre isso. A pergunta foi, toda pessoa que comete suicídio, ela tem algum problema mental? Não, eu acho que não. Também acho que não. Perfeito. É o seguinte, não, né? Há pessoas que não têm problemas mentais e assim cometem suicídio. Um exemplo, um kamikaze, por exemplo, esses extremistas, né? Esses terroristas, são pessoas que não têm problemas mentais, mas elas decidem cometer o suicídio, né? Por alguma razão. Mas esses são casos extremamente raros e isolados. Tá? Normalmente, uma pessoa que comete suicídio, ela tem sim, a maioria esmagadora das vezes, ela tem problemas psicológicos sim, e problemas graves. Então, é importante a gente se atentar para isso. E quais são esses problemas? Né? Um exemplo é transtorno de bipolaridade. Então, vamos lá. Transtorno de bipolaridade, tá? Pessoa que é bipolar. Esquizofrenia, né? Como o Carmo comentou, a pessoa descobre que contraiu uma doença grave, como a AIDS, por exemplo, câncer. A pessoa começa também a desenvolver problemas psicológicos, podendo chegar ao suicídio, né? A dependência química, foi citado também aqui pela Palmira, se não me engano, ela causa também essa chance, né, da pessoa também cometer suicídio, é um agravante. E o Carmo falou também sobre a depressão. Depressão é uma doença, né, que é uma doença muito grave, inclusive. A Organização Mundial da Saúde, né, em 2017, considerou a depressão a maior doença, né, que causa transtornos para os seres humanos, né? É responsável por
incapacidades, né? Seja ela de grau físico, psicológico, mental, enfim. Realmente a depressão é a maior causadora também do suicídio, né? Então, por isso que eu acho relevante a gente separar um dia aqui só para a gente falar sobre depressão, né? Mas continuando aqui, faltam 5, vamos lá. Terceiro, como percebo se há risco de alguém cometer suicídio? É possível a gente perceber que uma pessoa vai cometer suicídio? Ela dá sinais, né, que vai cometer suicídio? Especialistas dizem que sim. Terços, pelo menos, dessas pessoas dão sinais de que querem cometer o suicídio, né? Então, a gente tem que atentar para frases que dizem o seguinte: eu sou um fardo na vida dos outros, né? Pessoas que falam que eu não sirvo para nada, né? Pessoas que falam, eu quero morrer. A gente deve ficar atento a esses sinais, tá? Ou seja, frases ligadas à culpa, a pessimismo, né? Outro fator também, pessoas que têm doenças mentais, né? Como a gente fala aqui, como depressão, a gente tem sempre que ficar de olho. São pessoas que estão no grupo de risco, né, para cometer suicídio, sim. E a gente deve ficar atentos também à mudança drástica no comportamento. Se uma pessoa a gente conhece, ela nunca foi de tomar algumas atitudes, né, e ter um comportamento muito diferente, a gente deve sim ficar de olho, né? Foi falado aqui também sobre a pessoa se isolar, né? Isso também é bastante relevante. Uma pessoa que está pensando em cometer suicídio, ela tende a ficar isolada, né? Quarto, o que fazer se alguém ameaçar tirar a própria vida? E aí? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente tem que pensar que a gente não é culpado, né? Não é por alguém tirar a vida, né? Como a Calmira falou, até deu testemunho dela aqui, né? Uma pessoa muito próxima dela ali se suicidou, ali do lado dela. Olha a chance para a gente se culpar, né? Mas a primeira coisa, cada um é responsável pela sua própria vida. Se alguém quer tirar a sua própria vida, eu não tenho culpa nessa vontade dela, mas se ela vem a nós, né, pedindo ajuda, o que a gente deve fazer, né? Primeiro, a gente, né, não deve se culpar, porque muitas das pessoas se culpam, né? O que eu fiz, né? Mas a gente deve sim ajudá-la, né? De que maneira? Primeiro, a gente precisa identificar ali a necessidade que a pessoa tem de uma ajuda externa, por exemplo, um psicólogo. A gente deve fazer esse elo de ligação, levar a pessoa até um profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra. E muitas das vezes também a gente deve levar pessoas a ter convívio com outras, né? Aumentar a rede ali, socializar aquelas pessoas. Porque a solidão, ela é um meio muito, muito eficaz da pessoa mergulhar mais ainda, né, nessa tristeza, nessa depressão. Então, buscar a ajuda de um profissional, isso é sempre indicado nesses casos, tá? Às vezes a pessoa se abre com a gente ali, confia na gente, e essa é a maneira, essa é a forma, essa é a chance que a gente tem de levá-la a um profissional, porque muitas das vezes ela vai precisar de medicamentos, ela vai precisar de ajuda profissional, psicológica, né? 5. É possível se livrar de um pensamento suicida? O que vocês acham? É possível a gente... O que vocês acham? É possível a gente se livrar de um pensamento suicida? Uma pessoa, uma vez, tendo um pensamento suicida, é possível reverter esse quadro? Eu acho que é. Também acredito que sim. Eu acho com que tratamento. sim. Sozinha não, com tratamento, com algum tipo de tratamento. Sozinha é complicado. Quando a pessoa começa a ter esse tipo de pensamento, sua tendência é piorar se ela não tiver ajuda.
Também acho. Perfeito. Sim, palavra dos especialistas, né? Sim, é possível sim, porque o que acontece, né? O pensamento de suicídio, ele está ligado ao nível de tolerância ao sofrimento. O que significa isso? Cada um tem um nível de tolerância de sofrimento, né? Eu tolero sofrimento de acordo com... Eu ia até pegar um copo aqui, né? Um copo, né? Vamos pensar num copo, como por exemplo. Cada um tem um copo, né? Tem um recipiente. Cada um suporta o sofrimento por algum tempo, por alguma quantidade ou intensidade. Outros já por uma intensidade diferente. Então, quando a gente pensa... Só um minutinho. Quando a pessoa está no estado de querer tirar a sua própria vida, é porque ela já chegou no auge, né? O copo está quase transbordando em relação ao sofrimento, né? A capacidade que ela tem de suportar o sofrimento. Então, o que os especialistas dizem? Que uma vez que esse sofrimento é amenizado, é mitigado, esse nível, né, de limite, ele é amenizado, então a pessoa para de ter essa vontade, né, de tirar a própria vida, né? Ou seja, como a gente falou lá atrás, né, que foi descoberto que quando a pessoa quer se suicidar, ela não mantém aquilo ali por longos períodos de tempo, mas sim por dias ou horas, né? Então, esse, né, é a dinâmica aí do pensamento suicida. Ele pode mudar, sim. Quando a pessoa tira esse sofrimento, né, ou ele é amenizado, isso vem a melhorar. Sexto, é possível prevenir o suicídio? Olha que pergunta importante. A prevenção, né? Mais uma vez, a prevenção sendo um ponto muito importante. A depressão é tratável, né? Óbvio que é. Como já foi falado aqui, né? O Carmo falou, outros falaram também, comentaram, né? Em outros casos, né? Há algumas, a gente tem que pensar também que há alguns problemas psicológicos que não é possível ser tratado, a medicina convencional não consegue tratar, até hoje não foi descoberto, né, uma cura definitiva para esses problemas, mas a maioria deles pode sim ser controlado e tratado. Tá? E sétimo e último, a recomendação para quem tem pensamento suicida. Você que tem ou já teve pensamento suicida, né? Qual é a orientação para você? Primeiro, né? Procurar ajuda. Não é vergonha, é algo que deve ser feito. Como foi falado aqui, não é uma coisa que você vai resolver sozinho, você precisa necessariamente da ajuda de alguém, sim. Você pode procurar pessoas próximas a você, familiares, amigos, pessoas que você confia, e a ajuda profissional também sempre será bem-vinda nesses casos, né? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no YouTube, e vou deixar aqui também para os nossos irmãos um portal de atendimento, tá? Ele se chama Centro de Valorização da Vida, é o CVV, tá? A sigla CVV. É um órgão, né, uma entidade que ajuda pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão com pensamento suicida. O telefone é o 141, tá? Vai estar aqui essas informações na descrição do vídeo. Ligue 141, que é o telefone do CVV, e ela tem outros pontos, outras fontes também de atendimento, que seria o e-mail atendimento@cvv.org.br, e o site também, que é o www.cvv.org.br. E no site você também consegue ver algum ponto, né, de apoio que você possa ir presencialmente no local e também ter algum tipo de ajuda, de auxílio, tá? Você que passa por esse problema. Esse problema ninguém está isento de ter, tá?
é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Já foi falado aqui, não importando sua classe social, seu status, idade. Infelizmente, cresce o número de jovens, adolescentes e até crianças com depressão e muitos quadros também de suicídio. Então, que a gente guarde aí essas informações, a gente possa passar para quem precisa de ajuda também. Bom,